Bora, galera! Vamos falar sobre um pouquinho mais sobre a estrutura GED, o que compõe os mecanismos, o planejamento e a estruturação de quando a gente entra dentro de um negócio. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre os nossos mecanismos. O que são mecanismos? Aqui eu tenho uma cultura muito forte, uma cultura que é o que corre aqui nas minhas veias. E eu quero passar um pouquinho sobre essa cultura para vocês. Adaptem elas pro negócio, pro seu negócio, mas principalmente vocês precisam ter uma cultura forte, tá bom? Aqui eu tô trazendo experiência de mais de 15 anos de mercado, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre busquei colocar valores e princípios dentro do meu negócio. E um GED, ele não é só composto por habilidades técnicas ou habilidades mentais, ele também é composto por cultura muito forte. A gente tem, enquanto líder, tem um papel importantíssimo de liderar um time, mesmo um time que você acabou de conhecer. E a liderança, ela não é imposta, ela é percebida pelas pessoas. E como que você vai conseguir levar essa percepção de liderança? Você sendo líder de você mesmo. Esse é o primeiro ponto. E parece meio clichê essa frase, mas, cara, foi o que mudou a minha vida e eu espero que seja esse também o game changer de vocês, tá bom? Bora lá. Foco na solução de problemas. Esse é o primeiro ponto. Por quê? A gente precisa amar problemas, galera. Não tem jeito. A gente lida com problemas o tempo todo. Então, você precisa conseguir focar na solução, tá? Contratamos pessoas para serem resolvedoras de problemas. Quando a gente foca demais no problema, não encontramos soluções. Então, o foco é como eu resolvo esse problema e o que devemos fazer para que esse problema não volte a acontecer. Gestão de risco, tá? Eu tenho duas coisas que eu quero já compartilhar aqui com vocês. Primeiro, tem uma aula aqui dentro do GED falando sobre gestão de risco para negócios. Mas além da gestão de risco para o negócio, eu também tenho um caderninho que é minha gestão de risco pessoal. Olha só. Pra que serve isso, Kel? Cara, nós somos um ser humano em transformação. A gente não nasce pronto, mas a gente se transforma ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida, com base nos nossos desafios que a gente vai enfrentando. Agora você já percebeu que às vezes você lida com algum problema, quando você enxerga esse problema, você já dá uma travada? Você precisa olhar para esse problema, para dentro. O que isso está acontecendo com você? Como que você faz para isso não te impedir de crescer? Então, eu tenho esse caderninho, que é uma gestão de risco pessoal, onde eu listo aquilo que está me bloqueando, aquilo que eu percebo que está me impedindo de crescer, e para cada problema ali, eu me dou 3 soluções, ou 3 formas de enxergar aquele problema de uma forma diferente. A mesma coisa a gente vai fazer isso para os nossos negócios, tá bom? Então é um exercício, você precisa treinar o seu cérebro para fazer isso. Segundo ponto do Código de Cultura GED, tente coisas novas, tá? Aquilo que te trouxe até aqui pode ser que não vai te levar até o próximo nível, então esteja aberto para pensar coisas novas, testar coisas novas, fazer teste AB, sair do achismo e buscar evidências. Olha só, galera. Já estive em alguns lançamentos em que a pessoa fez um lançamento e deu muito bom. E ela, com medo de mudar alguma coisa, ela não muda nada. E ela continua fazendo a mesma coisa todos os lançamentos. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que aquilo não vai te dar mais os mesmos resultados. Então você precisa, ao longo do seu percurso, ir testando coisas novas. Entendeu? Não tenha medo de dar o próximo passo. Aqui significa que nós temos um objetivo em comum, que é entregar resultado para os nossos clientes e parceiros. Logo, a gente precisa adotar a cultura do zero julgamento, que significa que, em hipótese alguma, devemos julgar o que o outro está pensando ou dizendo. A gente não se baseia em suposições, a gente se baseia em evidências, tá bom? Então, isso aqui serve, cara, para você evitar aquela cultura, ou a falta de cultura, né? Em que as pessoas começam a falar mal uma das outras. Começa a criticar o jeito que um expert fala, começa a criticar o jeito que um funcionário tá lidando com a situação. Cara, aqui é zero julgamento, a gente não julga as pessoas, a gente direciona, tá? Você, enquanto líder, você precisa ser um direcionador. Enquanto você ficar
com foco nas imperfeições do outro, é como se você não tivesse imperfeições também, você não consegue crescer e as pessoas não vão te enxergar como uma liderança. Então, adote a cultura do zero julgamento. Faça até dar certo. Aqui a força de vontade é maior que qualquer obstáculo que possa te aparecer. Se nós temos um objetivo, nós vamos lutar até o fim para acontecer isso. E aí eu sempre pergunto, você está comigo? Por quê? Eu quero pessoas que estão olhando para o mesmo objetivo que eu. Eu não vou desistir, eu vou fazer até dar certo, tá? Então crie essa cultura, tragam pessoas que também pensam da mesma forma. Não leve para o lado pessoal. Esse ponto é importantíssimo, por quê? Em alguns momentos, a gente vai precisar dar feedbacks uns para os outros, tá? Isso significa também que o feedback nem sempre vai ser algo positivo ou algo bom de se ouvir. Positivo tem que ser, mas ele nem sempre vai ser algo gostosinho de ouvir. Às vezes ele vai mexer bem na tua ferida. Isso significa que a gente precisa implantar e deixar claro dentro da cultura que o que eu estou falando para você não é para o lado pessoal, é pensando em você melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, a fim de conseguir resultados melhores. Nem sempre teremos todas as ferramentas prontas para isso, mas se você estiver disposto a buscar esses resultados, nós estaremos ao seu lado para te apoiar nessa sua evolução. Então esteja aberto para falar o que precisa falar, pois nós também estaremos do lado de cá, preparados para ouvir também. Então se você tiver um feedback, pode vir trazer esse feedback que ele também será bem-vindo, tá bom? Não seja aquele cara que só olha, só quer dar feedback para os outros, mas na hora que chega um feedback para ele, ele ignora. Não seja essa pessoa. Busque sempre o alinhamento de expectativas. Não só com clientes, mas com qualquer pessoa. Uma das maiores frustrações do ser humano está na cabeça dele em criar expectativas demais. Não gere expectativa, gere alinhamento. Essa é uma das nossos mantras aqui. É seu papel sempre checar se o resultado esperado, qual é o resultado esperado e quais os entregáveis, prazos e alinhamento para que de fato isso aconteça de forma alcançável, tá bom? Então você tem que pensar, cara, isso é uma meta alcançável? Beleza. Então, não trabalhe somente com expectativas, tá bom? Alinhe o que a pessoa de lá tá pensando. Se terminou uma reunião, faz um double check. Galera, vamos fazer um resumo aqui da nossa reunião. A gente abordou isso, isso e isso. Vocês esperam que a partir de agora nós façamos isso, isso e aquilo. É isso mesmo? Certifique, entendeu? Amor, perdão e zero julgamento. Esse é um dos 3 pilares da minha base essencial. Primeira coisa que você se pergunta: você se ama? Você ama o que você faz? Aqui a gente vai usar muito o conceito de amar. Ele é importante para não nos perdermos no meio do caminho. O que significa, Rachel? Que a gente precisa se amar primeiro para conseguir amar alguma pessoa. Se você não se ama, você tá vivendo uma vida de merda. Desculpa a palavra, mas você deve estar vivendo uma vida de merda e você só consegue enxergar problemas nos outros. A partir do momento que você se perdoa e você se ama, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E aí, o lado do perdão também é: quem você ainda não perdoou? Que mágoa que você está carregando aí no seu coração? Essa mágoa vira um peso desnecessário. Então aqui a gente traz a cultura do perdoe o seu passado para conseguir focar no seu futuro. E o zero julgamento é nada de conversas meia boca ou fofoquinhas. Aqui nós somos um livro aberto. Se tem algo que precisa ser corrigido, nós vamos cortar ele para a raiz. Lembrando que o foco é o resultado. Então não leve isso para o lado pessoal. Então, quando a gente resume o nosso pilar, nossa cultura em 3 pilares, ele é amor, perdão e zero julgamento. E se você quiser se tornar uma pessoa melhor, você vai poder contar com a gente, certo? Gente, isso aqui é um exercício. Será que a Kel, então, é um ser perfeito, que ela perdoa todo mundo? Cara, não. Eu zero julgamento. Há momentos em que eu quero falar alguma coisa, mas eu lembro do zero julgamento e eu mordo a língua. Tá? É exercício, tá? Eu não sou uma santa. Também não quero que vocês sejam. Mas trabalhe isso. Vocês vão ver que vocês vão se tornar pessoas mais leves, ok? E o último pilar da cultura é GED, tá? E essa cultura, galera, antes de eu falar essa última aqui, eu preciso dar uma ênfase aqui pra você.
ela está sempre em constante mudança. O tempo todo você precisa estar checando se isso aqui está sendo aplicado. E se algo novo surgir, não tenha medo de mudar. Mude, tá bom? Último, não é ter resultado a qualquer custo. A gente valoriza atitudes corretas. Honestidade é um dos nossos valores. A nossa obsessão por fazer as coisas certas é que levará a gente para o sucesso. Isso é o que nós acreditamos. Eu espero que seja também o que você acredita, porque é disso que eu tô falando. Eu tô querendo trazer um movimento de pessoas com valores muito fortes para conseguir transformar esse mercado de, meu Deus, em que tantas coisas acontecem a qualquer custo. Aqui não é. Aqui o resultado não é a qualquer custo. A gente tem uma vida, nós temos família, nós temos uma imagem e objetivos, metas a serem cumpridas. Beleza? Então, se você tá comigo, escreve aqui abaixo, eu tô contigo, Kel, e me fala o que você achou desse código de cultura, GED, e bora lá, só tá começando.